Pedir os irmãos para encostar a porta aí, bispo. Nós estamos falando sobre iniciação teológica, que é uma introdução à teologia, tendo uma visão ampla do que é teologia, daquilo que nós vamos estudar, daquilo que realmente vai ser fundamental para a gente durante os períodos que temos. Glória a Deus. E é um prazer, né, irmãos, nós estarmos aqui dedicando esse tempo a aprendermos mais do Senhor, a nos envolvermos mais com a palavra de Deus, tendo um discernimento profético, um discernimento na Bíblia, no contexto geral. E eu queria pedir que você cada vez mais desenvolvesse esse amor, esse desejo em estudar a palavra, em estudar as particularidades da palavra e firmar isso como uma prioridade. Não é verdade? Firmar isso como uma prioridade absoluta para você nos seus domingos de manhã, evitar envolver-se em outros compromissos e tem que ficar toda semana pedindo justificativas para faltar, não é verdade? Não, firma como compromisso, e porque é muito importante que você receba o que Deus tem preparado para a sua vida através desse seminário da Escola de Profetas. Amém? Nós vamos estar hoje concluindo a parte da iniciação, da introdução teológica, para já começar na próxima semana, próximo domingo, falando de teologia, que é a doutrina de Deus Pai. Nós vamos conhecer mais aprofundadamente o que a Bíblia diz sobre a pessoa do Pai. Amém? E hoje nós vamos encerrar na página de número 9. Nós vamos tratar a página 9 e a página 10, as divisões da teologia, quanto à origem, quanto ao conteúdo, quanto à sistemática. E depois nós vamos fazer a nossa prova na página 10 e fechar essa primeira parte. E aí a gente já entra semana que vem, reunião ministerial, reunião dos pastores, missionários do campo, vamos almoçar juntos. Mas antes, pela manhã, todos os alunos vão estar aqui conosco, vamos estar iniciando essa nova lição. Quanto à teologia dividida, quanto à origem, vou pedir a um dos irmãos que leiam essa primeira parte para a gente. O senhor falou 9 e 10? Página 9. Também página 9. E aí depois a gente vai fazer a prova na página 10. Tá bom? Alguém que puder ler para a gente quanto à origem ou fonte material? Então nós estudamos na semana passada os diversos segmentos da teologia em relação a Calvino, a Armínio, a Barth, né? A Lutero, a Wesley, e discutimos bastante sobre isso, não é verdade? Acho que agora, se pedir qualquer aluno aí da Escola de Profeta para falar sobre esses segmentos da teologia, vamos ter facilidade de desenvolver esse tema. E aqui nós temos
desses pensamentos que nós estudamos semana passada, algumas conclusões que estão sendo seguidas. Dentro da teologia natural, dentro da questão de bom senso, a apresentação de Deus através do universo e da natureza. Se você olhar para o universo, para a natureza, você vai ver a coincidência que tudo isso tem com a existência de um Deus supremo. A teologia católica, que vai se apoiar nas escrituras, mas também nas tradições. A teologia evangélica, que se fundamenta exclusivamente na palavra, os evangelhos. Teologia metodista, que traz os métodos litúrgicos e tradicionais das igrejas históricas. E a teologia subjetiva, pensamentos teológicos. Tem muita gente que é teólogo e não é crente, né? Tem muita gente que é teólogo e é um dos piores tipos de incrédulo, né? Não tem fé. Então, a teologia, ela está só no ambiente do cristianismo. A teologia não é só praticada, lida, estudada por quem é cristão, mas por diversos segmentos da sociedade. Quanto ao conteúdo, vamos dar uma destrinchada maior para a gente chegar na terceira parte, que é quanto à sistemática. Vou pedir aos irmãos para ler quanto ao conteúdo. Ramifica-se em teologia histórica, também chamada teologia dogmática, que compreende a história das doutrinas, analisando os impactos das verdades bíblicas na trajetória secular. Teologia bíblica, que estuda os ensinamentos centrais das escrituras de forma intuitiva, examinando as progressivas etapas da ação reveladora e salvadora de Deus de Gênesis a Apocalipse. Teologia do Antigo Testamento procura compreender e descrever as verdades teológicas conforme declaradas no Antigo Testamento. Teologia do Novo Testamento, que descreve as verdades teológicas conforme estão expostas no Novo Testamento. Teologia prática ou ética, que estuda a aplicação da doutrina na vida prática. Teologia pastoral, que enfoca a revelação de Deus com seus ministros. E, por fim, teologia exegética, que busca descobrir o verdadeiro significado das Escrituras através do conhecimento das línguas originais. Ok. Então, para nós, a teologia principal subdividida é a teologia pastoral, né? São os requisitos. Vamos ter uma matéria exclusiva de teologia pastoral, onde nela nós vamos aprender, inclusive, o que nós, como Projeto Severo Remo, como Igreja Apostólica, cremos em relação ao posicionamento pastoral em relação à teologia prática. Vocês sabem a diferença entre hermenêutica e exegese? Alguém pode? Esses nomes são nomes que vocês devem começar a ter ele em mente. Hermenêutica e exegese, vocês viram aqui falando que teologia exegética vem de exegese. Sabe o que significa? Quando você lê, exegese é você interpretar a Bíblia pelo conteúdo das línguas originais. A Bíblia foi escrita em idiomas do original, como por exemplo, hebraico, grego e alguma coisinha de aramaico. Então, quando a tradução é feita, você pode ter alguma perda interpretativa por causa de algumas palavras. Então, se você quer fazer uma interpretação real e literal, você precisa o quê? Buscar do idioma original
exatamente o significado daquele texto. Então, o nome desta técnica teológica chama exegese, ok? Exegese é uma técnica teológica de interpretação, onde você interpreta a Bíblia buscando esse conhecimento nas línguas originais pela qual ela foi escrita. Dúvidas sobre isso? Tranquilo? E hermenêutica é a simples arte da interpretação da Bíblia. Você sentar, estudar, pesquisar, para que você possa interpretar a Bíblia Sagrada. E a interpretação da Bíblia Sagrada, ela não deve ser feita apenas de forma literal, apenas de forma hermenêutica, técnica. Porque se a Bíblia for feita, a sua interpretação de forma técnica, o sujeito pode começar a leitura da Bíblia meio crente e terminar totalmente incrédulo. Não é verdade? Então, a verdadeira interpretação da Bíblia, ela deve ser realizada pelo seu intérprete especial, que é o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é muito superior à exegese ou à hermenêutica. Glória a Deus. Então, se você ouvir falar o nome exegese e hermenêutica, você sabe agora o que significa. Sabe ou não sabe? Sim. Hã? Não tem tanta segurança não, né? Amém. Amém? Sabe ou não sabe? Então, o que é exegese? Interpretação da Bíblia pelas línguas originais. E hermenêutica? Simples arte de interpretar da Bíblia. Então, Pela ajuda do Espírito nós Santo. devemos usar a exegese e a hermenêutica, mas existe algo que está sobre as duas. Quem é? O Espírito Santo. Amém? O intérprete real. O Espírito Santo. Oi? O intérprete real. O verdadeiro intérprete das Escrituras, ou seja, uma pessoa que nunca ouviu falar em exegese e nem em hermenêutica. Não é verdade? Mas lê a Bíblia, entendeu a Bíblia e foi salvo. Glória a Deus. Então quem foi que revelou a ele? Foi a técnica teológica ou foi o autor? Foi o próprio autor, o Espírito Santo. Amém? Quanto à sistemática, o que é sistemática? É um sistema que deve estar organizado. O pastor ele tem que ter na cabeça dele uma organização sistemática teológica. A pastora tem que ter na sua cabeça uma organização sistemática teológica da Bíblia. Por que isso? Porque a razão da sua fé, a manifestação da apologia ou apologética, quem já ouviu falar nesse termo? Apologia. O que é fazer apologia? Fazer uma defesa. Então, a apologética é uma matéria teológica que não está no nosso currículo de 24 lições, vai estar no currículo de bacharel em teologia, para quem vai fazer o bacharel em teologia. E isso é o quê? Essa Bíblia, por exemplo, ela vai dar argumentação para que você possa defender a sua fé através das doutrinas da palavra de Deus. Então, você foi questionado em relação a alguma coisa. O testemunho de Jeová foi lá e questionou você. Você vai o quê? Responder à altura dentro da palavra. Glória a Deus. Você foi questionado pelo ímpio sobre a existência de Deus, sobre a salvação. Então você vai defender não uma tese, mas uma fé baseada nas Escrituras. Se você não tem o conhecimento da doutrina, o conhecimento sistemático, que a gente pode chamar essa defesa de apologia da fé, o nome dessa teologia chama apologética, você simplesmente fica perdido, não é verdade? Fica enrolando, enrolation, é isso? Rola para lá, enrola para cá, enrola para lá e não dá a resposta direta, objetiva que a pessoa precisa. Então, nós vamos estudar ao longo desses anos, esses 2 anos, exatamente de forma sistemática a teologia bíblica. Por exemplo, próxima aula nós vamos estar falando do Pai, na outra do Filho,
na outra do Espírito Santo, e assim sucessivamente, até cumprirmos todas as teologias básicas. Por exemplo, apologética no sentido de aprofundamento, vai ficar para um curso de bacharel, mas as doutrinas fundamentais sistemáticas, elas vão ser estudadas, porque o pastor, no mínimo, tem que ter condição prática, pastora, de defender a sua fé. Então, quanto à sistemática, diz assim, que é sistema? Segue um cronograma. Você tem que começar a entender a palavra de Deus de uma forma organizada. Então, é a única divisão que estuda as doutrinas bíblicas de modo orgânico e estrutural, apresentando a totalidade da revelação através de um sistema doutrinário moral. Ou seja, depois que entra na sua cabeça, através dos estudos, a teologia de uma forma ampla, de uma forma sistemática, de todas as doutrinas fundamentais, você não se enrola mais com um versículo, certo? Você não se enrola, porque aquele versículo que está escrito ali, um versículo isolado, se ele não tiver amparo do conhecimento todo, ele pode ser transformado em uma seita. Toda seita, ela está baseada na palavra. Os espíritas estão baseados na palavra. O catolicismo romano está baseado na palavra. O testemunho de Jeová está baseado na palavra. Os mormons, todo mundo usa o quê? A palavra, certo? Agora, porque pegam textos isolados para satisfazer um pretexto humano. Pegam um texto isolado para justificar a revelação que um anjo, que na verdade o demônio trouxe. Porque faltou o quê? Faltou o entendimento da palavra em um todo. Faltou uma sequência de entendimento que vai gerar uma convicção na pessoa. Então, por exemplo, você lê na Bíblia, lá em Coríntios, não há ressurreição. Ora, esse versículo, para quem conhece a palavra de Deus no todo, é um versículo perfeitamente compreensível. Paulo está debatendo, dizendo, se não há ressurreição, então automaticamente não há isso, Jesus não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Então Paulo está fazendo uma defesa exatamente da ressurreição. Mas se eu leio um versículo isolado, então eu vou dizer que Paulo está dizendo que não há ressurreição. Na verdade, são muitos os exemplos. Se a pessoa pega um texto isolado, nós falamos semana passada sobre eleição e predestinação, e aí a gente vai ver muitos versículos, lá em Efésios, por exemplo, vós já estáis eleitos antes da fundação do mundo. Aqui, ó, já estou eleito, está escrito aqui, ó, mas esse vós é a igreja, não é uma pessoa. Então, para mim entender isso, esse versículo não me esclarece completamente. Eu tenho que ter o conhecimento da doutrina, da sistemática da salvação. Eu tenho que conhecer toda a história da Bíblia, de salvação, redenção, o contexto. Quem não conhece o contexto, usa um pretexto para distorcer um texto. Quem entende, diga glória a Deus. É verdade? Então você precisa ter esse entendimento claro, óbvio. Por exemplo, você vai pregar, foi convidado para pregar no culto onde pessoas não crentes vão estar participando, por exemplo, um evento na praça, um trabalho público. Qual a mensagem, qual a doutrina que você vai utilizar, né? Então você tendo conhecimento disso, você vai saber que mensagem apresentar. Você vai pregar num congresso de batismo com o Espírito Santo, qual é a doutrina que você vai desenvolver? É verdade? Você vai pregar num congresso para a igreja, falar para a igreja, dar um ensinamento para a igreja, quais são as doutrinas apropriadas para você ministrar? Então você vê nos nossos dias muitos pastores e pastoras completamente fora dessa realidade, amém? Mistura tudo, prega, inverte em todos os papéis, não tem noção do que apresentar de acordo com o público que ele vai ministrar, né? Por quê? Porque é uma confusão doutrinária,
dentro da cabeça. Quem está confuso doutrinariamente é uma presa fácil. O apóstolo Valdomiro, aí ele passa uma visão do que ele entende. Aí troca de canal na Record, vê o Bispo Macedo, passa uma visão do que ele entende. Aí daqui a pouquinho vê o R. Soares, passa uma visão do que entende. Aí veio da Igreja Batista, a Assembleia de Deus, já tem uma visão imprimida. E assim vai, é uma miscelânea de informações só dentro da igreja evangélica. Isso fora seitas, né? O que é seita? Seita, para nós, né? Nós somos seita dos judeus, né? Mas nós não, isso está na Bíblia, inclusive, que já considerava o cristianismo seita lá no tempo de Jesus. Mas nós não somos seita, porque o que nós entendemos de seita está escrito em 1 João, né? Que é todo aquele que não confessa Jesus, amém? Como Senhor, glória a Deus. Então, seita é toda aglomeração de pessoas que não tem como base e princípio o Senhor Jesus como Todo-Poderoso, como Salvador, como Deus. Por exemplo, uma das doutrinas bíblicas mais sensatas que eu conheço em relação à escatologia é dos Testemunhos de Jeová, né? Eu cresci ouvindo bobagens na igreja Assembleia de Deus, e depois não era questão da estrutura assembleiana, da teologia assembleiana sobre escatologia, que é muito boa, mas era na verdade falta de conhecimento dos líderes da época, bobagem a respeito, por exemplo, bobagem do tipo: irmã, essa terra vai pegar fogo, vai desaparecer, nós vamos morar tudo no céu, né? Uma bobagem. E Testemunho de Jeová ficar falando que nós vamos morar na terra. Na verdade, quem tinha razão é quem? É os Testemunhos de Jeová. É terrível ou não é terrível? É verdade? Então, mas isso, se vamos morar no céu, se vamos morar na terra, não traz nenhum problema em relação à salvação. Entende? Então, essa discordância de entendimento ou ignorância não prejudica a salvação. Mas os Testemunhos de Jeová, que são tão evoluídos dentro da visão escatológica, dizem, por exemplo, que Jesus não é Deus. Aí tem um problema muito grave. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, a grande realidade de uma seita está na pessoa de Jesus, porque o problema do diabo é com quem? É com Jesus. Por que o diabo ele foi arrancado do céu? Ele quis tomar o lugar de quem? De Jesus. Ele não quis tomar o lugar de Deus. Você nota que a Bíblia diz que ele queria um trono para ser semelhante ao Altíssimo. Quem é semelhante ao Pai? Jesus, ele queria se assentar, na verdade, no lugar do trono que estava reservado para sempre, eternamente, para o Filho. E é por isso que você vê, quem é que derrota ele na terra? É o Filho. Ao nome de quem ele tem que submeter e sair? É o nome do Filho. Você manda ele embora em nome de Deus, manda ele embora em nome do Espírito Santo, fala em línguas para ele ir embora. Ele não vai, porque está determinado o julgamento dele. Quem pisou na cabeça dele, quem humilhou ele, quem venceu ele, a quem ele tem que obedecer é o próprio Filho. Por quê? Porque o problema dele é com o Filho, com a grandeza. Ele se enciumou com a glória do próprio Jesus. Alguns dizem que foi com a glória do homem, outros dizem que foi com a glória de Miguel, mas não. Ele é muito mais ousado de ficar só com o ciúme do homem ou só com o ciúme de Miguel. O negócio dele é contra Jesus. Amém? E é por isso que nós vemos que toda a seita ela tem problema com a pessoa de Jesus. Certo? Ou não, o sangue de Jesus não é suficiente. Inclusive, eu ouvi falar que tem alguma coisa na internet aí sobre isso. Alguém tem conhecimento? Não, né? Tem que pesquisar. Parece uma coisa do governo, falando sobre doação de sangue, né? Alguém já viu isso aí? O que está escrito? Depois eles falaram que falaram que doar sangue, o sangue não é pessoa, é o sangue de Jesus. O sangue bom é o nosso, que a gente pode Então, ou o governo, ou alguém que alterou. Como é que foi? Você não viu? Sinceramente não vi. Fala, Cristiano. Não, eu estou tentando entender o que foi isso. Então, parece que há um texto na internet, eu sinceramente não vi dos internet, onde diz assim, o que resolve, né?
Não é o sangue de Jesus. É o seu sangue, tem que doar sangue. Ou seja, nós estamos muito na religiosidade e não estamos lá doando sangue. Essa campanha do governo. É uma campanha para É. doação. Olha só, olha só, precisamos saber se isso é do governo, porque se isso vem do governo, vai preparar para chumbo grosso, né? Vai preparar, porque está trazendo uma maldição terrível. Você sair fora, debaixo do sangue de Jesus e declarar isso, isso é muito grave, entendeu? Mas se não é o governo, foi uma montagem, então essa montagem é feita por um sentimento maligno de uma seita, de alguém que pertence a alguma seita, porque quem ataca a salvação pelo sangue de Jesus, quem ataca Jesus não é Deus, é do diabo. A Bíblia diz isso aí. Pode ser bonito, pode fazer obra social, como é o caso do espiritismo, mas Jesus é apenas uma reencarnação, né? Jesus veio em espírito, não veio em carne, não venceu realmente na carne, venceu em espírito. Você ataca a pessoa de Jesus, é uma seita, né? E lugares que a gente diz que é seita, a gente tem que ter cuidado em dizer que é seita, porque essa pessoa, essa igreja, essa denominação, ela crê que Jesus é o Senhor, o Salvador, e a discordância que nós temos dela é uma discordância filosófica, teológica, de entendimento, e aí tem que ter cuidado de ficar chamando de seita quem discorda de nós teologicamente, entende? Seita são as pessoas, as denominações que não entendem Jesus como Salvador ou como Filho de Deus. O Testemunho de Jeová, por exemplo, entende Jesus como um Salvador, como alguém que morreu de fato na cruz, mas ele nasceu a partir da inseminação em Maria. Então não existia Jesus, ele passou a existir pelo Pai a partir de Maria, né? Como crê também a própria religião judaica, quando na maioria, na verdade, alguns têm dúvidas até que Jesus tenha nascido, né? Tenha vivido de fato. No entanto, por isso que nenhuma dessas religiões consegue atingir o princípio da salvação, porque não tem salvação fora de Jesus. O interesse do diabo é o quê? Convencer o homem disso. Esse negócio do sangue de Jesus, isso é uma situação incompreensível, isso realmente não tem sentido algum, porque se o homem tiver a mente fechada em relação a isso, ele está perdido, ele vai para o inferno. Sim, pastor? Posso? É interessante deixar claro aí que isso se dá, a questão dessa seita. Se nós formos olhar, os testemunhas de Jeová são dissidências dos adventistas que vieram do judaísmo. Então, eles não reconhecem Jesus, porque eles trazem essa tradição judaica. Exatamente, perfeitamente, pastor. Por isso que nas religiões Adventismo e Testemunho de Jeová está tão impregnada a questão da lei do sábado, no Adventismo, o sábado, e o Adventista, ele ainda em relação à pessoa de Jesus, ele ainda tem uma compreensão muito mais amena, muito menos problemática. Agora, o Testemunho de Jeová é fatal, né? Jesus não é Deus, né? E ponto final. Para o judeu, Jesus não é Deus, bem? E pronto, e ponto final. Jesus é um homem que nasceu de Deus, filho de Deus. Deus não, né? Então, esse entendimento ele confronta com a Bíblia. E a questão aqui não é porque essas pessoas são horrorosas. Ah, meu Deus, Testemunho de Jeová, cruz credo, gente horrorosa, cruz credo. Nada a ver, não tem que ter raiva nem nenhum sentimento disso. O único problema que nós temos que trabalhar para falar de Jesus para eles é porque eles precisam ser salvos. O judeu precisa ser salvo. E eles não serão salvos com esse entendimento. Quem entendeu, diga glória a Deus. Mas a gente começa a fazer meio que uma batalha particular, uma guerra, não é verdade? Então aceita como se fosse uma meia guerra, né? Um inimigo. Não. São pessoas que necessitam do entendimento da graça de Deus, porque senão, com seita, com tudo, vai tudo para o
inferno. E Jesus ama e deseja salvar. Amém? E tem uma política de evangelismo, às vezes superior à de muitas igrejas. É verdade ou não é? 2 em 2, porta em porta, e obedece os ensinamentos de Jesus mais do que aqueles que creem que Jesus realmente é o Salvador, é Deus. É verdade ou não é? Prestam serviço, parece que os 2 primeiros anos, 2 anos na vida, não é isso? No testemunho de Jeová é dedicado única e exclusivamente, obrigado. O sangue de Jesus não salva ninguém, mas o seu sangue sim. 2 sangues. Governo federal. Aí eles colocam que o governo blasfema contra Jesus. Complicado, irmão. Complicado, a gente está vendo aí a nossa nação. Deve sair na televisão logo. Complicado. Coisa está complicando. Entende? Aí não chove. Vamos orar? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Você entende o que está acontecendo? Né? A nação brasileira é uma nação cristã em princípio. Porque você sabe que o catolicismo romano, ele crê que Jesus é o Salvador, quem sabe isso? Alguém tem dificuldade de saber disso? O catolicismo romano crê que Jesus é o Salvador. O catolicismo romano tem um problema, é que ele coloca alguém acima de Jesus, uma deusa, e Jesus tem que lhe prestar obediência. Então infringe, inviabiliza, certo? Ela entra no campo da idolatria. Então ela atende o princípio de salvação, mas ela negligencia o princípio da adoração ao único e verdadeiro Deus. E um princípio não pode quebrar o outro. Glória a Deus. Então por isso que é uma religião tão problemática. No entanto, tanto eles quanto nós cremos que a salvação está na morte de Jesus na cruz do Calvário. E o Brasil, como um país católico, era um país que jamais fez um questionamento desse, jamais teria condição de fazer um registro como esse. Mas o Brasil é do PT, ateu, comunista, maligno. Aí sim, aí esse tipo de comentário, ele realmente pode trazer maldição para essa nação. E aí não chove, não é verdade? Aí as cidades, o Brasil com tanta fartura de água, com risco iminente de seca, em estados que jamais se imaginaram, um país com tanta riqueza, com plano, com a inflação baixa, com um plano econômico que proporcionou o país para ser uma das 10 maiores potências do mundo, e em breve chegar a um país de primeiro mundo. Agora começa a regredir, descer, e a economia nossa está nisso. Então o que está acontecendo? Desemprego. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a mão de Deus já começou a pesar. Amém? E nós, Evangelho, tivemos a oportunidade de mudar isso. Glória a Deus? Sim ou não? Nós tivemos agora, na última eleição, com a candidata a presidente Marina, que aparece depois da morte do Eduardo Campos, dando um salto nos picos de intenção de voto, e os evangélicos, pastores, homens de Deus, da mídia, da grande mídia, em vez de fechar com a palavra, entender o momento profético, fizeram o quê? Acordinho, na verdade, uma das grandes denominações evangélicas do Brasil, assembleiana, ficou declaradamente com o governo do PT, a Universal do Reino de Deus, grandes potências, não é verdade? E aí perdemos o quê? Uma oportunidade clara que Deus deu. E aí dentro das nossas igrejas, o que aconteceu?
muitos irmãos discutindo, não é por aí, não sei o que, não tem nada a ver. Muito, não é pouco não. Os votos, meio a meio, 50%, não foi só lá fora no mundo não. Dentro da igreja teve esse percentual. Né? Perdemos a oportunidade. E agora, vamos orar. Amém? Vamos orar, porque a giripoca vai piar. Glória a Deus. Né? Vamos orar. Agora, eu não tenho que me preocupar com nada. Eu só vou orar e jejuar. Glória a Deus, e trabalhar. Continuar fazendo a obra. O que vier é lucro. Glória a Deus. O que vier é lucro. Nada vai me tirar. Ele pode tirar você do seu foco. Glória a Deus. Aleluia. Nada vai tirar. E se tiver que morrer, morreu. Glória a Deus. Se tiver pastores, cadê os pastores? Levante a mão assim. Vocês, pastores e pastoras, vocês estejam preparados, presta atenção no que eu estou dizendo, estejam preparados para serem homens e mulheres de Deus, tanto aqui, num templo como esse, bonito, lá onde você está, quanto se vier uma situação grave e tiver que fazer culto do lado de fora na casa dos irmãos. Quem entendeu, diga glória a Deus. Tanto faz, amém? Tanto faz. Chegou a hora de amadurecer, amém? Parar com esse negócio de salão, de medo de perder salão, que nada pode acontecer por causa do salão e não sei o que. Tem que parar com isso, tem que abrir a mente. Glória a Deus. Não vai demorar o tempo que nós vamos ter que abandonar os salões. Aleluia. E não é esse ano não, porque esse ano é um ano de conquista, porque Deus tem falado com a gente, falou ontem que em tempo de seca vai prosperar 100 por 1. Esse ano, ainda para a igreja, será um ano de muita conquista. Mas aí na frente, se Jesus não voltar, nós vamos perder os salões. Quem está entendendo isso? Glória. E aí, meu irmão, ou tu é pastor, ou tu é um rato. Porque o salão, a gente fica, a vez não cuida do salão igual da casa da gente. É verdade, não é? E tudo fica tudo com aquele perequetê, aquela história toda, e é muito bom, porque quanto melhor as pessoas forem bem tratadas, você valoriza as pessoas, mas isso não é prioridade. Glória a Deus, não é prioridade. Nós temos dinheiro para construir, nós temos dinheiro para adquirir, glória a Deus, mas nós não podemos, não tem problema nenhum. Pastor Renato pega o pessoal dele, vai congregar na primeira casa que tiver mais espaço, sem problema nenhum. Né? E a perseguição engrossou, não pode ser na casa, vamos achar um lugar no alto da floresta escondido para poder pregar a palavra de Deus e pregar o evangelho. Achou, tem que morrer, glória a Deus, que mate. Quem está entendendo? Tem que começar a acordar, meu irmãozinho. Aleluia. Tem que começar a acordar e prestar atenção na política, porque se esse governo continuar, né, com mais 4 ou com mais 4, nós vamos ter isso bem rapidinho. Né? Quem imaginava ver isso colocado, estampado? Quem imaginava ver isso? Não é verdade? Então o que nós podemos imaginar daqui a mais 4 ou daqui a mais 8 anos? Então, e outra coisa, não adianta só o nosso voto. Nós não sabemos nem se Deus está querendo realmente que a giripoca pia, de repente Deus também está querendo que a giripoca pia. Não é verdade? Nossa obrigação é o quê? Pregar o evangelho de qualquer jeito, tempo, fora de tempo, no tempo, fora do tempo, com dinheiro, sem dinheiro, de qualquer forma. Glória a Deus, de qualquer jeito. Aleluia. E tomar postura. Começaram porque na escola, né? Hã? Começaram já a distorcer a mente das crianças. Das crianças, já trabalhando das crianças. Já vai crescer com a mente distorcida. Aí você, meu amado, minha amada, como pastor, tem que fazer a leitura correta dos fatos, glória a Deus, e ajustar dentro de você os princípios corretos, amém? A turma que está nascendo aí, que hoje ser pastor está um objetivo, está sendo até um objetivo, né? Uma coisa, pode voltar esse negócio e ser o pastor ser sinônimo de morte, né? Aí, como é que vai ser? Então nós precisamos começar a tomar um posicionamento mais claro e mais firme em relação àquilo que Deus nos chamou. Deus nos chamou. Glória a Deus. Deus nos chamou. Deus nos chamou. E nos chamou para esse tempo. Nos chamou para esse momento. O Brasil é uma nação missionária.
Então nós temos que evitar governos como esse. Nós temos que tomar posicionamento no tempo de votações, porque realmente no nosso entendimento, irmão, ninguém vai desviar, ninguém vai deixar de ser pastor. Nós vamos dançar conforme a música. No entanto, os princípios serão mantidos, o foco será mantido e vamos continuar fazendo a obra. Agora, quem está brincando de casinha de boneca, não é verdade? Pastor que está igual criança brincando, fazendo casinha de boneca, aí tem que rever, né? Missionário que é missionário só porque o evangelho está em alta, vai ter que rever. Crente que é só crente, porque o evangelho hoje é questão de prestígio no Brasil, vai ter que rever. Glória a Deus. E pode ter certeza que muita gente fica para trás. Muita gente que parece que fica para trás. E muita gente que parece que não é. Glória a Deus. E muita gente que na hora que a giripoca piar, e hoje ele não tem muitas questões na igreja, ele vai tomar posicionamento, vai acontecer. É um tempo de surpresas, é um tempo de estar preparado, é um tempo de estar... Pastor Ronaldo, pastor Haitiano estão preparando para ir para a África. Tem que ir para a África independente de situação, né? Alguns comentários na igreja, mas o apóstolo vai mandar num ano como esse, o Zé Carlos vai mandar meu irmão, nós somos o quê? Nós somos o quê? Somos pastores, somos missionários, ou o que a gente é? Profissão, se quer ganhar dinheiro, vai fazer lá fora. Nós queremos um ministério com excelência, mas se não tem excelência, se não tem dinheiro, se tem como ligar debaixo da caverna, vamos debaixo da caverna. Então chegou o momento de um posicionamento. Glória a Deus. E esse é um momento importante para você reavaliar o seu ministério aqui na Escola do Profeta. Amém? Chegou o momento que você pode voltar atrás. Mas se você quiser prosseguir, você pode prosseguir também. Glória a Deus. Jesus disse que te espera o quê? A coroa da vida. Existe uma coroa preparada para você. Fala, minha filha. Não resta dúvida, a Terceira Guerra Mundial já está desenhada, muçulmanos tentando dominar o mundo, e o mundo agora enxergou que precisa tomar uma atitude. E o mundo que precisa tomar uma atitude são as pessoas, porque muitos governos estão o quê? Comprometidos. Por exemplo, o governo brasileiro. O que o governo brasileiro diz quando acontece algum problema em Israel? Que a culpa é de quem? Dos muçulmanos ou é dos judeus? Judeus. Entende? Então o governo brasileiro está do lado de quem? Declaradamente ao lado de terroristas. Declaradamente ao lado de terroristas. Agora o povo brasileiro não concorda com o governo brasileiro. Guerra civil em muitos lugares, declaradamente. E a Terceira Guerra Mundial preparada, porque da onde vieram os árabes? Da Arábia Saudita, que dentro do planejamento da ONU é o lugar onde vai ser dividido e para onde os árabes vão ter que ir. É um consenso hoje internacional. Então a Arábia Saudita está para ser dividida, já morreu o rei, é o rei da Arábia Saudita já morreu, assume um outro agora. Então a coisa está complicando. Jesus falou o quê? Fica ligado, porque isso são sinais da minha volta. Então nós temos que estar preocupados com uma coisa mais grave ainda. Sabe o quê? Arrebatamento da igreja.
Isso são sinais que o arrebatamento da igreja está muito próximo. Glória a Deus. E aí nós não podemos negociar com a nossa fé, com a nossa vida. E temos que dizer isso para os irmãos da nossa igreja. Você não é pastor? Tem que começar a pregar sobre o arrebatamento da igreja para preparar o povo, porque está chegando o momento de forma clara e objetiva. Amém? Chamar o povo para o arrebatamento. Hein? Chama com força. Glória a Deus. Porque está tudo desligado, correndo atrás de dinheiro, fazendo coisa na igreja e tudo, e arrebatamento que é bom em vida com Deus, no perigo. Ó, vamos focar. Glória a Deus. Hoje, essa manhã é uma manhã de alerta. Glória a Deus. É uma manhã de vigilância. E quem vai ficar? O mundo nós já sabemos que vai ficar. Glória a Deus. Mas dentro da igreja, muita gente vai ficar. Não é pouco não. É muita gente. E nós como pastores, vocês que ainda não são, mas são influenciadores, devem levar essa mensagem para o povo. É tempo de se preparar as vestes, preparar o azeite, a lamparina, porque o noivo vem aí. Glória a Deus. Isso está, não tem que ficar apavorado, desesperado, nada disso. Jesus está voltando. É só isso. Glória a Deus. E nós temos que manter a nossa vestidura lavada. Fala, Cristiano. Inclusive hoje vai sair uma matéria de parece que uma repórter francesa infiltrou dentro do Islã, fez alguns registros correndo isso, sabe disso, que a partir do momento que eles começaram a devorar as pessoas, a contar isso, despertou nela como é feito a base daquela doutrina, daquela seita. Então ela infiltra no Islã e faz alguns registros. Hoje está saindo uma matéria sobre isso. Hoje à noite. Aonde? Fantástico, é a última matéria do Fantástico. Então é importante, por exemplo, quem chegar em casa hoje a tempo, ou alguém gravar, né? Isso também a gente vê pela internet depois, é importante vermos isso. Como conhece, está ligado, está atento, está vigilante. Porque você é o quê? Você é um líder, cada um aqui representa um grupo, né? E eu não preciso falar com todas as igrejas, irmãos, vamos fazer um congresso, reunir todo mundo para falar, não, já estamos falando com vocês, amém? Vocês então fazem o resto de mais excelente ainda, glória a Deus, porque Deus tem dado essa capacidade a vocês. Agora, tem que fazer porque o Senhor vai cobrar, glória a Deus. Então, o tempo da festinha está acabando, amém? Está acabando o tempo da festinha, o tempo do lobby ministerial e espiritual. O cerco está se fechando. Glória a Deus. Maranata vem, né? O Senhor Jesus está voltando. Amém. Nós tivemos na internet, na internet um chip que a Dilma já liberou do Brasil, já está sendo construído o chip. Os irmãos que têm internet devem saber Então, o disso. chip já é. As celebridades estão todas chipadas aí já, e são colocadas na nova era, de envolvimento, a nova era está tudo já tudo preparado, o cenário está preparado. Agora existe uma ordem de Barack Obama para que até o final do ano todo mundo americano esteja implantado. Eles fizeram uma determinação para maio, para março, aí não deu tempo, todo um ajuste, final do ano. Para todos. É só o tempo de Jesus voltar, né? Jesus volta esse ano, a coisa já está resolvida. Glória a Deus, a coisa está resolvida. Se Jesus volta o ano que vem, então é adiado mais um pouquinho, porque essas coisas vão se manifestar plenamente após a volta de Jesus. Glória a Deus. Mas vão se manifestar parcialmente antes. E aí que você tem que estar ligado. Você vai colocar chip? Então tem que estar ligado. Quem coloca o chip está condenado. Está escrito em Apocalipse claramente. Glória a Deus. Não tem jeito. Aceitou o sinal, a marca. Algo que tem o sinal e a marca do sangue de Jesus, e algo que tem o sinal de Satã. Então, colocou o chip dele.
e ponto final. Então nós devemos ter muito cuidado. Estamos vivendo dias perigosíssimos. Quem está ligado está atento, quem não está comendo mosca e vai ficar para experimentar a grande tribulação. Apóstolo, a conversa lá é que é para controle de doença, mas está ligado já à conta bancária, porque para comprar Tem que ter justificativas plausíveis, justas, né? Agora, é interessante deixar nós, e isso essas coisas não são motivo para aquela coisa maravilha. E aí a gente tem que ver como uma forma de confirmar a veracidade da Bíblia, que está se cumprindo. Porque o governo faz essa propaganda, está incitando o povo contra Jesus. Está na Bíblia. Então, é uma oportunidade que a gente tem de mostrar para eles que a Bíblia é verdadeira. Avisou, falou, e que está agora simplesmente. Dos muçulmanos. Isso é uma profecia lá do Velho Testamento. Quando Agar coloca o filho para morrer e o anjo fala: olha, não te preocupes, porque dele nascerá um grande povo. Só que esse povo será como um jumento selvagem, indomável. Todos terão medo dele e guerrearão contra ele. E ele guerreará contra todos. E o que nós estamos vivendo hoje? O mundo inteiro, quando fala do muçulmano, tem medo, fica apreensivo, porque é um povo selvagem, não tem medo de nada. Então é Bíblia se cumprindo. Glória a Deus. E você começa a desenvolver a disciplina. Glória a Deus. Começa a desenvolver disciplina, né? Ficar sem comer, é verdade? Resistir ao seu corpo, glória a Deus. Você, por exemplo, está em pé um pouquinho, tá? Começa a cansar o pé, não começa? É verdade? E se você tiver que ficar de pé 3, 4 dias preso para negar Jesus, o louvor passa bem mais rápido, é verdade? Começar a ter disciplina no jejum, na oração, glória a Deus, não negar a si mesmo, não negar suas vontades, glória a Deus, porque nós vamos passar. E outra coisa, Deus vai nos chamar para ir para o olho do furacão. Não adianta você pensar que que igrejinha bonitinha que eu estou aqui. Deus vai chamar a gente aqui para ir para o olho do furacão, para ir para a Ásia, para ir para lugares da África. E alguns de nós têm a honra de morrer pelo nome de Jesus. A honra. Glória a Deus. Agora, para ter a honra de morrer pelo nome de Jesus, tem que ser cabra, macho. Glória a Deus. Ou uma mulher violentíssima, determinadíssima, que não tem por preciosa a sua vida, nem a sua família, mais do que o nome de Jesus. Para que você curva a sua cabeça, que você, com toda reverência, se apresente diante do Senhor agora e diga ao Senhor que de fato você está fazendo. Quem é você de fato diante dele? Quem sabe você está ficando agora até preocupado. Qual o nível de confiança que nós temos no Senhor? Em que consiste a nossa vida cristã, o nosso ministério? Discursos, projetos, bondades, sucesso. Nossa obra vai ser provada. Nosso ministério vai ser provado.
é preciso que você diga para o Senhor da importância que Ele tem na sua vida. Por que você está aqui? Responda para o Senhor. Para cumprir uma determinação. Qual o seu nível de entendimento para ganhar mais conhecimento, para poder pregar melhor, para fazer crédito para receber um título, para dirigir uma igreja? Se apresente verdadeiramente diante do Senhor agora. Se apresente verdadeiramente diante do Senhor. Vamos nos apresentar. Dizer: Senhor, eu sou humilde soldado, humilde batalhadora desse reino, mas eu estou convicta que a minha vida não é preciosa aos meus olhos, de que o meu coração não está fechado em mim mesmo, mas a tua obra que eu tenho feito é sincera. O único objetivo é ganhar almas para ti, não disputar nada com ninguém. O único objetivo é fazer o que o Senhor mandou, da melhor forma possível, a minha capacidade. Ore a Deus pelo Brasil. Você tem que orar. Como vai vencer? Jesus disse: olha, vocês devem orar, porque senão vocês vão entrar em tentação, vocês não vão vencer. E não venceram, os discípulos não venceram. Ele ia orar e eles iam dormir. E eles não venceram, eles simplesmente negaram, traíram, se esconderam, não venceram, porque não obedeceram o requisito básico para vencer tribulação, que é a oração. Está na hora de definitivamente você começar a orar, minha querida, meu querido. Você está na frente de um rebanho, fazendo isso de forma maravilhosa, honrosa, mas não tem orado o suficiente, mínimo suficiente. Não tem como vencer. Você não vai conseguir vencer as tribulações, nós não conseguiremos apenas na convicção da nossa mente, apenas no pensamento positivo, nós não vamos conseguir. Só o Espírito Santo ardendo dentro de nós, através dos dons espirituais, da oração, é que vai nos fazer ficar surpresos conosco mesmo. Meu Deus, eu nunca imaginei que eu seria capaz de dizer isso, de fazer isso, de colocar isso em risco. Eu nunca imaginei. Mas por que você não imaginou? Porque a unção de Deus está em você. Você está orando, está se entregando ao Senhor, e na hora de falar, não é você que vai falar, é o próprio Espírito que vai falar através da sua boca. Mas se você não estiver em oração, você pode se perder e ficar decepcionado, como Pedro ficou decepcionado. Ele jamais imaginava que ia negar Jesus. Ele jamais. Ele disse: Senhor, eu morrerei contigo. Era o seu pensamento, era a força do seu pensamento, era a sua decisão. Eu morrerei contigo, eu tenho certeza. Mas na hora da luta, na hora da perseguição, na hora que ele viu a morte, então ele estava desprovido da oração que Jesus tanto disse que ele tinha que orar, mas ele não viu necessidade. E quando chegou naquela hora, ele negou horrivelmente. Se nós não estivermos debaixo do manto da oração, irmãos, derramados debaixo dos pés do Senhor, se nós não estivermos se jogado aos pés da cruz,
orando e clamando, gastando tempo, investindo tempo em oração, você vai se surpreender negativamente. Você vai dizer coisas que você pensa, Senhor, eu não sei se eu suportaria isso. Mas se você estiver em oração, se o Espírito estiver em você de uma forma plena, total, gloriosa, na hora que realmente for necessário, você vai se surpreender. Mas a surpresa será porque você vai dizer aquilo que nem você imaginava que tinha condição de dizer, porque o Espírito falou através da sua boca. Olha, irmãos, essa manhã é uma manhã aonde Deus está nos despertando. Essa manhã é uma manhã aonde o Senhor trouxe você aqui e muitos já não conseguiram nem vir, muitos não conseguiram nem sair de casa. Já é uma manhã típica, já é uma manhã típica. Você está aqui, quem sabe contra muitas situações, você chegou aqui com muita dificuldade. Se você está aqui, Deus estabeleceu um nível de confiabilidade para trazer essa palavra ao seu coração, ao meu coração. Essa não é a lição de hoje, é o Espírito Santo que está falando, é Deus que está falando ao seu coração, e está escrito que quando ouvir a voz do Espírito, não devamos endurecer o nosso coração. Abra o seu coração para o Senhor agora. Ore pelo Brasil. Abra a sua boca, ore ao Senhor. Preste atenção, meu irmão, no que eu estou dizendo para você. Ore ao Senhor. Busque a Deus, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Nós vamos ter um tempo para buscar a Deus agora. Fale a Deus, fale com Deus sobre sua vida, sobre a igreja, sobre o projeto que você tem feito, as pessoas que você tem liderado, a respeito da sua família, a respeito da nossa nação, da nossa igreja, a respeito da humanidade nos últimos tempos. Tenha uma conversa com Deus, deixa o Espírito Santo ministrar você nesse momento. Agora, se você ficar calado num momento como esse, você pode saber, meu irmão, que a sua situação é muito grave, você não tem força de reação e é problemático e sério a sua situação. E você tem que pedir para sair da posição onde você está, para que o outro assuma e tenha responsabilidade com aquele povo, com aquelas pessoas pelas quais você está dirigindo. Preste atenção no que eu estou dizendo hoje. Senhor Jesus, eu oro a Ti agora, meu Pai, fazendo assim. Meu Deus, nós amanhecemos debaixo, Senhor, deste manto. Pai, nós não previmos, não prevíamos, mas há algo acontecendo que nós não entendemos. Meu Deus, sentindo, Pai, teria alguma coisa acontecendo. Oh, Pai, eu quero clamar ao Senhor pela tua vida. Deus, tira todas as vidas, derramando o Senhor que está nos teus olhos, pedindo a cada um de nós, pedindo que tenha revelação literal, aberta, vai meter para que isso abençoado, vai a minha alma, o chamado de cada um. possa então Vai e as mãos virando, com a certeza da fé, meu Deus, com a convicção da necessidade, na brecha, para poder estar alto, para termos mais integrados na sua obra. Pai, dá-me esse discernimento, Senhor, para que eu possa, Senhor, levar os meus amigos na sabedoria, levar os meus amigos, a coragem, a
Sabemos que o Deus quer chegar, vai querer ter a totalidade da fé, porque fé bastante de Deus para que o amor chamado real, Pai, para que o Evangelho de nós, através das minhas ações, através das minhas expressões, coloca mais convicção que algum tempo conhece, coragem para ir às nações, coragem, meu Deus, para atravessar o oceano, pegar a tua palavra, é verdade, é real, está acontecendo, chegou a minha hora de manifestar, Pai, neste mundo, uma boa igreja, que enfrentasse as coisas, essa glória, aliás, todos já devem preocupado da vida, eu te clamo, ele agora recebeu, ao tempo agora, a tua mulher, de novo, na porta, volta, chega agora, tenta deixar basta coisa assim, vai, porque, meu Deus, na praia, Pai, olhando para o Senhor, ocupado, coisa desta vida, casando, se casará. Meu Deus, coloca no centro na minha vida, essa fé, E agora, Deus querido, Pai, e tudo seguiremos.
darei pra meu Salvador. Quando meu Salvador em glória aparecer. Em glória aparecer. Eis que ele breve vem. Os santos levarão para mansões além, donde virá. Breve verei com Jesus. Breve verei com Jesus. E viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, livre ser. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Nós vamos tomar duas providências para este ano. Primeira, esse ano tem que ser o ano. Não existe expansão missionária sem o sacrifício de Jesus, batismo com o Espírito Santo e arrebatamento da igreja. Então concentre as pregações, amém? Concentre as pregações em cima do batismo com o Espírito Santo, da salvação pelo sangue e do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. E você já viu que o navio, antes de afundar, ele dá uma subida? Nós vamos prosperar. E você tome cuidado de fazer o seguinte: nesse tempo de crise, você já é fiel, você é líder, já é fiel à igreja, fiel com o projeto, dizima 10%. Nós somos fiéis para com as missões e ofertamos o segundo domingo a nossa oferta missionária, amém? Fique mais ligado, que além de ofertar a oferta do segundo domingo, trabalhe pela sua meta. A meta é o quê? 10%. Faça mais uma coisa, guarde 10%, amém? Guarde, glória a Deus, todo mês tenha como prioridade, não importa a dificuldade, guarde 10%. Glória a Deus. Quem entende o comando, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos falar da volta de Jesus com mais eficiência. Vamos ensinar o batismo com o Espírito Santo e pregá-lo. Vamos ganhar as almas para Jesus, ativar os fundos de multiplicação. E Deus vai nos dar uma prosperidade. Porque nesse ano tem uma promessa de que nós vamos prosperar 100 por 1. E essa prosperidade não é para ninguém ficar fazendo piruetas. É para missões. Glória a Deus. Para envio, para expandir, para abrir igrejas. Glória a Deus. Enviar discípulos. E à medida que você fizer isso, faça com precaução, guardando 10% para os momentos de dificuldade, porque vai chegar um momento em que nós vamos precisar de estar cumprindo essa direção, essa orientação. Glória a Deus. Quem recebe, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Gente, vamos fechar. Então, para a gente entrar na prova. E você pode tratar de orar, tá bom? Oração bem fraquinha, tá? Oração bem fraquinha, pouca entrega, pouco suor, tá certo? Muita preocupação com dívida, muita preocupação em resolver os problemas. Ó, vai orar, vai chorar. Vem? Vai chorar, vai suar a camisa, tá bom? Vai suar porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Eu sei que o nosso coração diz assim: eu estou com Jesus até a morte. Tá mesmo? Hã? É uma reação imprevisível dentro do conceito humano. Se a sua vida estiver em risco, é uma situação imprevisível, a não ser que você esteja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Vocês estão entendendo isso? Está claro? Amém? Se você estiver cheio do Espírito Santo, quem fala não é você. Glória a Deus. Quem vai tomar atitude é você, mas influenciado
influenciado por algo que te dá coragem, te motiva. Você precisa estar completamente dominado pela ação do poder do Espírito de Deus. Abre o olho. Essas briguinhas nossas aqui, vamos passar de valorizar isso, né? As preocupações excessivas com as coisas dessa vida, vamos diminuir o foco desses negócios. Glória a Deus. Tiago já falou, vou para lá, vou fazer isso, amanhã vou fazer aquilo. Se Deus quiser, dorme menos, amém? Dorme menos, estamos dormindo muito, tá? Dormindo demais. Coloca o relógio para despertar em horários estratégicos de oração. Quantas pessoas tem aqui hoje? Deus trouxe aqui, vamos fazer uma contagem rápida. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, mais de 30 pessoas. Olha, eu estou olhando para você. Eu não sei se você está olhando para mim e está com vontade de desanimar. Eu estou olhando para você e estou com vontade de desanimar. Você está com cara de sono, com a cara que está com vontade de ir embora. Terrível. Hã? Não? É impressão minha? Hã? É impressão? Glória a Deus. Glória a Deus. Está focado? Falar de morte, né? Falar de morte é uma coisa. É? Realmente, assim, as pessoas quem lida realmente. Vamos falar a verdade. É um passo. Nas minhas orações aqui eu estava orando assim, Senhor, que o Senhor anestesie, né, as nossas dores. E eu vejo que o cristão realmente vai passar, teve uma visão assim, que vai passar nas nossas casas como se fosse na Segunda Guerra Mundial dos judeus, né? É crente, não entra aqui no Corão. E o cristão ele não vai ser fuzilado, ele vai ser torturado. Então, nós cristãos, nós temos que sentir a dor. Realmente, isso teve a cruz. Então, não tem que anestesiar nada, não. Nós temos que sentir mesmo isso. Porque isso, acredito que teve esse momento agora aqui, de reflexão entre os irmãos, que é exatamente essa dor, né? Que a gente vai sentir. Mas a gente não vai desanimar, não. Quem aqui já foi ameaçado de morte? Seriamente. Ah, porra, eu não só fui ameaçado, eu não tenho dente na boca, que bala sobre a boca. Pastor, é um sentimento que descreve esse sentimento. Olha bem, até que o irmão ali está muito firme no que ele falou, porque a morte é legal. Porque eu já morri mesmo, praticamente assim, tipo, eu cheguei no pronto-socorro com a bala agarrada aqui e eles falaram, a gente não pode tirar, a bala estava na pele, então não podemos tirar a bala agora, levar para o soro, colocar, esperar um pouco, porque se tirar a bala, se ele perder uma gota de sangue, não é bem assim, mas mais ou menos, ele morre. Então, quer dizer, tem que guardar, então, mas não tem dor na morte, entendeu? A sensação é daqui, aonde está a sua, é entender para onde vai a sua alma. Agora, o que vai acontecer com a gente não é só morte, é o que o irmão falou, é a tortura, é colocar um rifle na cara, é isso que é o terrível, é a tortura, porque o final não tem dor. Eu vou falar aqui, quando toma tiro, dá sede, não dá nada. Não tem nada a ver com, pelo menos comigo, foi simplesmente eu tomei um monte de tiro, o cara também tomou, né? Então, mas só que, gente, o ruim é que a gente não vai morrer. A ideia deles é torturar até que negue. Entendeu? Até que negue. Essa é a gente, real. que conversa pesada. Mas é essa a realidade. Se
você quer desistir, desiste logo. Hã? Talvez não seja à toa que as portas estejam abaixadas. Hã? Talvez não seja à toa que a porta esteja abaixada. Treinamento choque. Hoje aqui a porta. Choque. Mas é isso aí, meu irmão. Porta baixada, né? Porque não está Tá preparado. estranho hoje, não tá? Como se ele tivesse escondido assim. Como se tivesse escondido, né? Olha lá a porta fechada como se tivesse escondido. Hã? É Treinamento, né? Tá pé nisso aí hoje, é treinamento, né? Tudo lacrado. São um negócio forte isso aí. Posso ter só 3 versículos? Claro. Jesus dizendo, vamos dizer o seguinte, na verdade, vos digo, que vós choraste, e vós lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, que é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido com hormônios. Assim também vós, agora na verdade, tendes tristeza, mas outra vez verei, ao vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém se tirar. Glória a Deus. Então a diferença é só a seguinte: o ímpio ri agora e a gente chora. Depois a gente passa a eternidade rindo. Amém? Amém. E o ímpio chorando. Glória a Deus. Fala pra Deus. Fica à vontade. Gente, olha, eu não posso fazer nada. Mateus 24, a partir do 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e a muitos se enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos percebeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O Senhor não está falando do judeu, não, tá? O judeu não é odiado por causa do nome de Jesus, não. Tem um outro povo que é odiado pelo nome de Jesus. Então esse assunto aí não é para judeu, não. Esse assunto é para quem? Para a igreja. Para a igreja. Vamos ligar, porque nós estamos muito bem na fita. Na hora do sulavanco, se não estiver preparado, não resiste. Você está preparado. Conte com isso. Glória a Deus. Conte com isso. Conte que nós vamos ser provados e vamos ser aprovados. Nós estávamos dentro de um ônibus lá no Egito e o ônibus estava sendo perseguido. Com certeza estava sendo perseguido. E o carro de polícia entrou na frente do ônibus e começou a fazer uma escolta, furar bloqueios, furar o trânsito muito complicado, ele achar o lugar para o ônibus passar. Entrava na rua, saía outro, entrava no bairro, ele não deixava o ônibus parar. Certo? Certamente alguma coisa aconteceu, nós não sabemos o que era, não ficamos sabendo. Mas teve gente que apavorou para a barbaridade. A caravana nossa lá, estava o negócio feio, certo? Eu estava lá com toda a minha família. E Deus me deu essa oportunidade de pensar, certo? Temos que estar preparados para tudo. Você não pode desesperar com nada. Você está desesperado por causa de dívida. Você está desesperado por causa de dinheiro. Você está querendo morrer por causa de uma briguinha de casamento. Está perdendo, saindo do sério por causa de coisas simples. Prepare-se para coisas pesadas, grandes. Glória a Deus. E você vai ver que isso aí não é nada. Seja
filho, seja homem, seja mulher, glória a Deus, seja um servo de Deus. Deus está treinando esse time aqui. Nós não vamos ficar só em lugar bonitinho não, hein? Nós vamos para lugar complicado. Glória a Deus. Hã? Fala, meu jovem. Eu já estava pensando aqui que a nossa geração dos 30 aqui, 20 e poucos, nós fomos criados dentro de um evangelho em que Jesus resolvia todos os problemas. Problemas financeiros, todos os problemas são resolvidos por Jesus. Mas se você ler essas palavras que está lendo ali, E aí? de agora em diante, Jesus, o nome de Jesus vai nos trazer Problemas. e ações. É real. É a Real. fé. E aonde vai sobrar o quê? Se não há prosperidade, porque tudo é tirado. Quem dera que houvesse uma doença para matar logo, porque se há tortura, o melhor remédio para a tortura é a morte. Presta atenção. Olha, Deus, vamos prestar atenção. Ontem lá no congresso foi falar que nós estamos em guerra. E hoje a gente viu literalmente nós estamos em guerra. Mas é interessante que uma guerra, ela não se inicia no campo. Ela se inicia no quartel-general. E hoje nós estamos de frente, nós estamos de pastores, líderes, pastores, líderes. E a gente está dentro do nosso quartel-general. A gente está criando estratégias para que a gente venha vencer essa batalha. É uma reunião de estratégia. Estamos sendo provocados. Amém, varão? Varão está ali atrás, Léo. Nós estamos sendo provocados, porque Deus está nos provocando, nos avisando, nos preparando. A pior coisa é uma pessoa chegar, cair de paraquedas numa situação. Quando você não foi preparado, você não estava esperando, você não. Verdade ou não é? Não? É diferente de você cair preparado numa situação. Você vai ser preparado. Vamos trabalhar. Trabalhar. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aí, apóstolo, qual que é a melhor estratégia de guerra nesse momento? O ataque. Ataque. A melhor defesa é o ataque. Então agora está na hora da igreja sair das quatro paredes e ir lá para fora. E evangelizar. Nós já temos, por exemplo, os núcleos de multiplicação, é só fazer, é só investir. Glória a Deus. Estamos com a proposta de mandar os missionários, temos que mandar. Glória a Deus. Temos que ir. É só mandar não. Temos que ir. Quem é que vai? Quem são os próximos que vão? Temos que ir. Hã? Temos que investir nossos recursos aonde? Na obra. Nós precisamos investir nessa obra. Glória a Deus. Então vamos trabalhar, porque vai dar certo. Tudo isso já está milimetricamente calculado. Glória a Deus. Vai dar certo. Jesus, ele não vem vencer. Ele já venceu. Glória a Deus. A coisa só vai o quê? Se materializar. Aquele cavalo, aquele cavaleiro branco do Apocalipse que saiu a vencer. Quem é? Quem é o cavaleiro do Apocalipse que saiu a vencer? É o anticristo. O cavaleiro que saiu vitorioso, com o nome na coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vitorioso, esse é Jesus. O outro que saiu a vencer, como diz o hino, como é que o hino diz mesmo? Vencendo vem Jesus. Jesus já venceu. Glória a Deus. Vencido. Vencedor vem Jesus. Não diga que Jesus vem vencendo, vai vencer nada. Já venceu. Nossa mente humana é que tem dificuldade de enxergar o sobrenatural, mas a gente tem fé. E ele disse, a gente acredita. Glória a Deus. Amém, igreja? Então, que Deus te abençoe com essa palavra. Nós vamos, a partir da próxima aula, penetrar mais profundamente nas doutrinas. Vamos falar sobre
em breve sobre bibliologia. Bibliologia é a doutrina concernente às escrituras, é a prova, a Bíblia é a nossa regra de fé. Tem que estar conferido aqui. Glória a Deus. Tudo que vivemos, o que dizemos tem que estar conferido na palavra. Teologia própria é a doutrina concernente a quem? A Deus Pai. Cristologia é a doutrina concernente a Jesus Cristo. Pneumagiologia é a doutrina concernente ao Espírito Santo. Angiologia, doutrina referente aos anjos. Antropologia, doutrina referente ao homem. Amartiologia, doutrina referente ao pecado. Soteriologia, doutrina referente à salvação. Eclesiologia, doutrina referente à igreja. Escatologia, doutrina sobre as últimas coisas. Temos que entender isso de forma clara, objetiva, para que verdadeiramente nós possamos estar firmes e vencer todas as astutas ciladas do diabo. Nós vamos passar por cada uma dessas matérias e você, sem dúvida alguma, será preparado para ser um bom soldado de Cristo e agir nos momentos mais difíceis que você enfrentar. Eu quero liberar para os irmãos agora um período para você fazer sua prova. Abra aí a sua apostila na página 10. Página 10. Todo mundo achou? De acordo com o que você aprendeu neste módulo, responda o que se pede. Defina o termo teologia. Você vai definir, defina aí o que quer dizer teologia. Na essência da palavra, tá? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Ok? Segunda questão, você vai citar, apenas citar, os 4 objetivos da teologia. Você vai só escrever. Objetivo da teologia. Muito simples. Ok? Pergunta? Terceiro, relacione as divisões teológicas quanto ao expoente, à origem e à sistemática. Então você vai relacionar as divisões, nós falamos de todas hoje. Então você vai simplesmente relacionar as divisões teológicas quanto ao expoente, origem e sistemática. Todo mundo entendeu? Tranquilo? Dá para fazer uma boa? Então, podem fazer e à medida que terminar de fazer, podem ir se retirando, tá bom? Pode ir embora, fica à vontade, tá? Eduardo. Olha aqui, todo mundo que dirige igreja, já tem esse cartaz? Colocou na igreja? Alguém não tem ainda? Tá? Alguém que dirige igreja não tem esse cartaz? Todos já têm? Olha, esse cartaz ele fala da inauguração lá de Guarapari, de Ipiranga. Guarapari nós temos 2 trabalhos, Vilares do Sol e Ipiranga. Então, dia 31, que é o próximo sábado, 5 horas da tarde. Que horas? 5 horas da tarde, nós vamos estar onde? Em frente à igreja, que vai ser inaugurada, certo? Em frente ao salão, com carro. Quem tem carro aqui? Levante a mão. Quem tem carro? Bem alto. Então, os amados que têm carro, o Sr. Jorge, carro. Quem não tem, pega uma carona com eles que tem. 5 horas da tarde, próximo sábado, nós vamos fazer uma carreata em torno
na região da igreja, onde vai ser inaugurado lá o nosso novo salão. E nós precisamos que você esteja lá, buzinando, certo? Carro de som funcionando, pastor Reinaldo, vê com o Anderson lá, pode acertar. Ó, fazer o CD, aí lá. Falou? Fazer o CD e executar, sábado dia 31. Vai sair 5 horas, chega antes, nós vamos sair 5 horas, ok?